Qual a primeira igreja que vem à sua mente quando o assunto se trata de regras extremamente rígidas? Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas, a primeira igreja que vem à mente é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Não quero ir para o inferno. Você vai sim. Se você continuar usando, você vai. Eu não posso omitir a verdade. E no Relatos da Internet de hoje, o assunto é conservadorismo religioso. Eu reuni nesse vídeo alguns relatos com as regras mais polêmicas da IPDA. A intenção não é atacar a fé de ninguém, mas abrir espaço para aprendizado, reflexões e conversa. E tentar entender como funcionam as diferentes experiências no meio religioso. Se você é da IPDA, já foi ou conhece alguém que participa dessa igreja, conta aqui pra gente nos comentários como é de fato viver a realidade dessa fé. Quem está dentro, quem faz parte tem uma visão, mas quem está fora tem outra completamente diferente. Você que está aí me assistindo, o que você considera santidade? O que você considera excesso? Qual a base teológica dessa doutrina? Eu particularmente nunca frequentei essa igreja, não tenho pessoas próximas que fazem parte dessa religião, somente alguns vizinhos e amigas de infância, de escola, que participavam dessa igreja. E eu lembro bem que eram crianças que se vestiam diferentes, que tinham regras diferentes, mas nada assim que impedisse a gente de ter uma amizade, de brincar e de conviver. Agora nós vamos ouvir a Tamires Carvalho e ela fala justamente dessa fase da infância, o que ela traz de lembranças de alguém que viveu de fato essa religião. Mas antes do relato, não esqueça de curtir esse vídeo. Você já se inscreveu no canal? Eu tenho certeza que você não vai querer perder mais nenhum relato. Bora pro vídeo! Se você foi uma criança crente no final dos anos 90, início dos anos 2000, você vai entender o que eu vou te mostrar aqui. Não bastava eu ser da Igreja Deus e Amor, uma igreja diferentona, eu a única pessoa que ia de saia, sem depilar as canelas, a mais esquisitona, e a maior parte do tempo foi saia ainda, daquelas de tecido, de prega macho, bem no meio da canela, para não ficar curta, nem quando sentasse. Não bastava isso, surgiram um negócio de mensagem subliminar em tudo. Chegou uma época que a criança crente só podia usar coisas que fossem do Esmiliguido. Gente, vocês lembram do Esmiliguido, que era uma formiguinha crente? E olha lá, porque as coisas do Esmiliguido eram caras. Então era melhor um caderno com prancha de surf. Não, aí é pecado também. Era natureza, uma capinha de natureza, para não ter erro, do que qualquer outro personagem infantil. Eu vou listar aqui para vocês alguns produtos, marcas, até personagens que foram demonizados pela religião. Começando com a Coca-Cola. Ainda bem que na minha casa a gente só tomava Dolly, porque Coca-Cola, ao contrário, era Alô Diabo. E era exatamente por isso que essa era uma marca de sucesso, pacto com o diabo. Outro produto que era demonizado pelos crentes era a maionese Hellmann's. Por quê? Hellmann's, homem do inferno. Não podia usar maionese Hellmann's. Balinha Lilith. Tem uma balinha de maçã verde, eu acho que tem até hoje, que é meio azedinha assim. O nome era Lilith. Não podia comer dessa bala porque era a bala do demônio. Essa que eu vou falar, provavelmente tem gente que acredita nisso até hoje. Hello Kitty. Gente, existem milhares de histórias ao redor da Hello Kitty. Que é boneca de voodoo, é coisa de uma pessoa que era muda. Só sei que existe um monte de coisa ao redor da Hello Kitty. E a gente não podia nem sonhar em ter algum personagem que fosse da Hello Kitty, porque ela era completamente demonizada pelos crentes. Xuxa, não só a Xuxa, mas acharam provas de que as músicas da Xuxa, quando eram ouvidas ao contrário, eu não sei que diabo que alguém teve a ideia de botar uma música ao contrário. Mas tinha muito isso na internet. Que se botasse ao contrário a música, tinha um monte de mensagem satânica por trás. Sem falar que já viram a Xuxa fazendo um sinal chifrado. E era um sinal, segundo eles, da nova ordem mundial. Nessa mesma pegada de chifrado, começaram a pegar vários cortes de desenhos da Disney, onde as personagens, princesas e tal, fazia esse símbolo chifrado. E isso era mais demonizado ainda. Acharam várias partes sexuais nos desenhos. E aí viraram, sabe? Uma poeirinha no céu. Eles já achavam uma palavra ali, sabe? E aí um monte de coisa. Com o advento da internet, nada ficava para trás. Tudo eles conseguiam encaixar uma mensagem por trás. Até mesmo com o símbolo da Rede Globo. Eu vou ver se eu acho a imagem, mas eles viam uma imagem, de um órgão sexual masculino no logotipo, na logo da Globo. Eu não sei se a vida do crente hoje em dia é assim, mas naquela época eles viviam procurando sinal da besta em todo lugar. Até um código de barra
Não tenho nenhum produto aqui, mas eu vou ver se eu consigo na internet. Tem 3 pauzinhos, assim, mais do código mesmo, que é mais pra baixo. Começaram a dizer que era o 666. O código de barra tinha uma mensagem oculta que era o 666. Acharam 666 em um monte de lugar, inclusive no nome do Walt Disney, né? Na assinatura Walt Disney. Eles acham 666 lá. Outra coisa que todo crente daquela época sabia é: músicas seculares são do demônio, né? Mas não existia uma música pior do que ragatanga. Asererê, ha, derê. Nossa, não podia repetir isso nem em pensamento, né? E diziam que era uma letra, ó, que pegava na cabeça das pessoas, porque era coisa demoníaca, era invocando o demônio. O esmilinguido não era patrimônio só da IPDA, não. Foi bem disseminado no meio evangélico, assim como essa questão da Coca, da Xuxa, da maionese Helmas e por aí vai. Eu já participei de um grupo religioso que mulheres eram proibidas até de andar de bicicleta. Vou te falar sobre as regras e proibições absurdas dessa igreja que eles conheciam, eles chamavam de sã doutrina. Era proibido penteados afros. Proibido qualquer membro ingressar no serviço militar. Proibido assistir televisão, porque esta era a imagem da besta. Proibido visitar, ir a casamentos, batismos, qualquer outro tipo de confraternização em outra denominação, em outra igreja que não fosse a deles. Proibido praticar qualquer tipo de esporte, praticar ou assistir. As mulheres não poderiam usar maquiagens, adornos, aparar o cabelo, pintar o cabelo, muito menos, se depilar, né? Depilar axila, parte íntima, pernas, não podia. Era proibido que usasse short ou calça, mesmo que embaixo da saia. Embaixo da saia, a pessoa podia usar uma combinação, né, que é mais conhecido como anágua, que era uma outra saia que era um pouquinho mais, um tecido mais fino. E por esse fato de não poder usar uma calça, né, ou um short embaixo da saia, era proibido que as mulheres andassem a cavalo, moto ou até mesmo bicicleta. Não pode ter bateria, tocar bateria, né, nesta igreja. Não pode ouvir louvores de outras denominações, somente os gravados, os que são desta igreja. Nesta igreja há uma separação por gênero. Se você for visitar, você uma mulher, for visitar essa igreja com seu companheiro, os homens sentam de um lado e as mulheres do outro. Não pode ficar junto, sentar mulher e homem próximo. Homens não podem deixar cabelo, barba, bigode crescer de modo algum, mas as outras partes do corpo não podem depilar. Homens não podem usar camisas vermelhas. Não só camisa, qualquer roupa vermelha, porque é uma cor da pombagira. Homens não podiam usar short, bermuda, camisa regata, mesmo dentro de casa. Os membros dessa religião não podem ingressar de maneira alguma na política. As mulheres só poderiam usar salto de até 3 centímetros. Saias e vestidos tinham que estar 4 dedos abaixo do joelho, mesmo quando nós estivéssemos sentadas. Ou seja, então, quando a gente ficava em pé, a saia passava um pouco da panturrilha. Era proibido visitar praias. Divorciados não podem se casar novamente. E, por último, ato íntimo entre o casal somente com roupas. Essa daqui é a Tamires Carvalho. Ela fez parte da IPDA e hoje ela se diz ateia. Essa daqui é a Rayane Ribeiro, eu vou deixar o arroba de todas as pessoas aqui na descrição. E ela faz parte da igreja e ela conta como que são essas regras e qual a visão dela. Eu sou da IPDA e na minha igreja não pode cortar o cabelo, não pode pintar as unhas, não pode usar calça comprida, não pode usar roupa sensualizando, não pode tirar a sobrancelha. Os homens também devem se vestir, não pode usar calça colada, vocês não estão entendendo, né? E esse vídeo aqui só vai entender quem tem o Espírito Santo de Deus. E graças a Deus eu sou membra da IPDA e membra também do Corpo de Cristo e o Senhor tem falado muito comigo. Vim responder esse comentário aqui, meus amados irmãos. A pessoa que está dizendo onde é que não pode usar calça comprida. Basta a pessoa querer entender, irmãos em Cristo Jesus, querer entender o que Deus quer falar. Aqui no versículo de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 9 diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Tá vendo, irmã? Modéstia
Modéstia. A irmã, não sei se a senhora está entendendo ou quem vai ver esse vídeo. Talvez alguém vai dizer que eu sou ignorante ou algo do tipo. Mas não, irmãos. Eu não sei o que essas pessoas têm contra o meu ministério. Porque vem logo condenando, irmãos. Se vocês querem usar, usem. Mas eu digo pela Bíblia, base bíblica, que Deus falou e é pecado. E todo mundo fica condenando a igreja, Deus é amor, IPDA e não sei o quê. E todos os versículos que tem, as doutrinas que tem base bíblica. E se tiver outras que não tem base bíblica, que nem o povo anda dizendo por aí, eu ainda não vi. Mas, olha aqui, meus amados irmãos, ó. Com modéstia. E usar uma calça exalando o bumbum, mostrando o bumbum, as coxas, as partes, define tudo, não é modéstia. Aí vamos lá, não pode falar da vida alheia, eu também separei aqui alguns outros versículos aqui, ó. No livro de 2 Coríntios, o capítulo é o 5 e o versículo 10, ó. Porque todos devemos comparecer entre o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, quem fala mal da vida dos outros, quem anda fofocando, desejando mal, vai compadecer ao tribunal de Cristo para prestar o quê? O que fez de bem ou de mal com o corpo, com a língua. Possamos dizer assim, basta, meus amados irmãos, nós queremos entender a palavra de Deus, não é ficar condenando a igreja, condenando ninguém. Irmãos, se você é de uma igreja, siga a regra da igreja, obedece seu pastor, obedece a sua igreja. Não fica tentando causar dissensões com outra igreja, não, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia. Ó, ainda cacei mais outros versículos aqui, mas deixei marcado aqui, ó. Ó, em 1 Coríntios, capítulo 6 e 12. Esse é o versículo mais conhecido, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Pois é, meus amados irmãos. Eu não estou aqui condenando ninguém, e os versículos estão na Bíblia. Então, examine você mesmo. Você acha que isso é normal? Ou você usa certas coisas para o homem ou para Deus, meus amados irmãos? Essa daqui é a irmã Dalva IPDA, eu vou deixar o arroba dela também aqui na descrição, e ela conta aqui sobre algumas regras que eu não sabia que existia dentro dessa igreja. Pessoal, lembrando também, se você é divorciado, você não pode ser membro da igreja Deus e Amor. Pera aí, deixa eu corrigir. Se você for divorciado e casado novamente, você não pode. Se você ganhou um parzinho de gaia, também você vai largar a sua esposa que tal traiu você ou seu esposo. Você quiser casar de novo, você não pode ser membro do IPDA, a não ser que você se divorcie e fique sozinho, né? Aí enquanto lá tá bonitão lá, né? Tá de amor e love you, né? Você tá aí sozinho, porque tem que obedecer a doutrina da igreja. Tá? Se ainda tá. Mas, porém, tem sim pessoas que são casadas novamente, que tá tentando enganar os irmãos da igreja. Mas só tem uma por onde, não engana a Deus, tá, gente? Então, por isso, porque eu super concordo com a igreja Deus e Amor nessa quesito, tá, pessoal? Porque se você não perdoar, você também não recebe perdão de Deus. Você tem que perdoar teu próximo, e não tá falando a palavra para você perdoar... porque te magoou em todos os sentidos. Não tá falando perdoar tudo. Você tem que perdoar a esposa. Infelizmente é assim. A vida é assim, gente. A palavra de Deus diz que se nós não perdoar, nós não recebemos perdão de Deus. Agora que o homem tem que tomar vergonha na cara e a mulher aprender a respeitar com quem casou, tá? Mas aqui não tem volta, tá? Não tem volta. Você casou novamente, você nunca mais será um membro da IPDA. Agora tem gente que tampa o sol com a peneira, tenta esconder, fica casadinho de beleza. Acha que pode enganar o homem, mas não engana a Deus. E desde que a gente tá tentando enganar o pessoal, desde que você tá escondendo algo, você tá pecando, né? Eu acho assim, tem gente que também se divorcia por motivos bobos, nem é traição, né? Se a igreja, eu concordo que a igreja Deus é amor, nesse sentido. Por quê? Se a igreja permitiu o divórcio e casar novamente, você já pensou tanto de irmã que não vai ficar sozinha, irmão? Você já pensou que os evangelistas, cara lavado, tem uns que parece que não tem brilho na cara? Você já pensou? Na primeira oportunidade, ela vai largar o esposo e vai se casar com outro e vai tornar-se membro da igreja. E vai estar lá pregando, pulando pra cima, vai virar uma bagunça a igreja Deus e Amor. Graças a Deus que ela não permite. Eu não concordo, pessoal.
Eu não concordo com o divórcio, eu não concordo com o casamento, segundo casamento, jamais, a não ser que ficou viúvo. Porque se você tá viúva ou viúvo, aí sabe quem pode quebrar a aliança do casamento? A única pessoa é Deus. E quando ele recolhe o seu marido ou sua esposa, então ele tá permitindo você ficar só para que você faça a sua escolha e se case com quem você quiser. Aí é você e Deus, né? E ali você pode se casar, você é livre. Porque enquanto o marido vive, diz a palavra, a mulher está ligada ao marido. E o marido à mulher. Mas depois que o Senhor recolhe um deles, aí você tá só, você é solteira novamente e solteiro. Então, super concordo com a Igreja Deus e Amor isso aí. Então, se quiser ser um membro da IPDA, não tem como. Se você é divorciado, pode ficar onde você tá mesmo. Se você se casou novamente, pode ficar onde está mesmo. Se casou com um divorciado também, tu pode ficar onde está mesmo, porque lá não tem essa. Tá bom, gente? E espero que nunca tenha. E aí, você concorda com a irmã Dava? Escreve aqui para mim nos comentários. Eu encontrei um vídeo com uma fala do Davi Miranda, que é o fundador da Igreja Deus é Amor. Pelo que eu sei, ele já partiu, né? Já faleceu. Hoje, quem está no comando, pelo que eu entendi, é o neto dele. Mas eu vou deixar aqui para vocês a fala do Davi Miranda, antes de falecer, né? E vocês me digam o que vocês pensam sobre isso. Se você não ouviu, vai ouvir agora. Áudio encontrado. O missionário Davi Miranda diz que quem sai da igreja Deus e Amor vai morrer. Que aceitaram Jesus na igreja Deus e Amor. O Divino Espírito Santo está me revelando. El Divino Espíritu Santo me está revelando. Vocês que foram para outra igreja. Ustedes que fueron a otra iglesia. Estão doentes, enfermos. E vocês vão morrer. Eu tô passada, chocada. Y ustedes van a morir. Prepara para encontrar com a morte. Prepárese para encontrarse Quem con te la revela o muerte. Espírito Santo. Quien te revela es el Espíritu Santo. Porque você prometeu. Porque usted prometió. Que nunca deixaria. Que nunca dejaría. A igreja Deus e Amor. La iglesia Dios y Amor. A Bíblia diz é melhor não prometermos. La Biblia dice es mejor que no prometamos. Do que prometermos e não cumprirmos. De que prometamos y no O cumplamos. Espírito Santo está me revelando agora. El Espíritu Santo me revela ahora. Esta oração que fizemos. En esta oración que hicimos. O povo aceitando El pueblo Jesus. aceptando a Jesús. Que todos vocês que foram para outro Que ministério. todos los que fueron a otro ministerio. Vocês também não vão durar muitos dias mais. También ustedes no durarán muchos días más. Se você não voltar para a igreja Deus e Amor, Si tú no vuelves a la iglesia Dios y Amor. vai morrer com esta enfermidade. Vas a Isso não existe. morir con esta E com enfermedad. grande desespero. Y con gran Que desespero. a Bíblia diz que é melhor não La Biblia prometermos. dice es mejor que no prometamos. Diz o Senhor, é melhor não prometermos. Dice el Señor que es mejor no prometamos. Do que prometermos e não De cumprirmos. que prometamos y no Lembre que o cumplamos. Espírito Santo está te revelando agora. Recuerde que el Espíritu Santo te Que você revela ahora. prometeu. Que usted Que prometió. nunca deixaria Y nunca dejaría. a igreja Deus e Amor. La iglesia Dios y Amor. Gente do céu, vocês sabiam disso? Esse daqui é um vídeo com uma fala do Davi Miranda Neto, que é, pelo que eu entendi, o que está no controle hoje da igreja. E pelo jeito ele vai quebrar algumas estruturas que foi colocada pelo avô. E eu vi muitos relatos de membros mais antigos que não concordam com essa visão nova aí do Neto. Escuta esse rapazinho aqui, eu já prometo comentar logo em seguida. Eu não quero mais servir o Deus do missionário Davi Miranda. Eu não quero mais servir um Deus que eu ouvi falar no meio das igrejas. Eu quero servir a um Deus que eu conheci pessoalmente. Esse é Davi Miranda Neto, né? Logo depois dele falar que o Espírito Santo prometeu mandar de arrasta para cima todos aqueles que não fosse fiel a Deus na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Por isso e muito mais, esse jovenzinho diz que pretende não pregar mais o Deus do avô dele, e sim aquele Deus que ele conheceu pessoalmente. E para você não dizer que eu estou mentindo, eu vou colocar aqui o vídeo do próprio Davi Miranda falando que o Espírito Santo de Deus revelou que todos aqueles que fizeram um pacto de ser fiel a Deus, ao Deus do Davi Miranda na Deus e Amor, aquelas pessoas que saíssem e fossem para outra igreja, o próprio Espírito Santo prometeu, e essa pessoa poderia se preparar para encontrar com a morte. E aqui ele coloca aquele vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora me diz você, que faz parte da IPDA, você concorda com essa nova visão do Neto, né, Davi Miranda, ou você prefere a antiga estrutura do fundador missionário Davi Miranda?
E você que assistiu o vídeo até aqui, me conta aí nos comentários o que você pensa sobre essas regras, se você concorda, se você jamais conseguiria seguir todas essas regras tão rígidas. Se você já fez parte, se você ainda faz parte, conta aqui pra gente sobre a sua experiência, nós vamos adorar saber. E é claro, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para não perder mais nenhuma notificação e eu te vejo no próximo vídeo.